Hoje vou compartilhar com você uma verdade bíblica que pode chocar, mas que também pode libertar completamente sua vida. Uma verdade que Jesus ensinou, que os profetas denunciaram, mas que muitos pastores hesitam em pregar porque toca no coração da natureza humana. Imagine por um momento que você está caminhando por um hospital. Nos corredores, você vê diferentes tipos de doenças. Algumas são visíveis, feridas abertas, fraturas expostas, condições que todos podem identificar imediatamente. Mas existe um tipo de doença que é diferente: o câncer silencioso. Ele cresce dentro do corpo, destruindo órgãos vitais, matando lentamente, e muitas vezes a pessoa nem percebe até que seja tarde demais. Existe um pecado assim na vida espiritual. Um pecado que não grita, que não chama atenção, que não escandaliza a igreja, mas que destrói mais relacionamentos, mais famílias, mais ministérios do que qualquer outro. Um pecado que Jesus disse ser pior que adultério, mais destrutivo que roubo, mais perigoso que mentira. Este pecado é o orgulho espiritual disfarçado de religiosidade. O pecado da autojustiça, o pecado de achar que você é melhor que os outros diante de Deus. Impossível, você pode estar pensando. Adultério destrói casamentos. Como pode haver algo pior? Mas deixe-me mostrar o que Jesus disse em Lucas 18, 9 e 14, na parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Você percebeu? O fariseu não era adúltero, ele não roubava. Ele pagava dízimos fielmente. Ele jejuava religiosamente. Externamente, ele era um cristão exemplar, mas Jesus disse que o publicano, provavelmente um homem cheio de falhas visíveis, foi para casa justificado e o religioso não. Por quê? Porque o orgulho espiritual é o único pecado que impede você de reconhecer que precisa da graça de Deus. Todos os outros pecados, por mais terríveis que sejam quando descobertos, levam a pessoa a buscar perdão. Mas o orgulho religioso faz você acreditar que não precisa de perdão, porque você não é tão pecador assim. O adúltero sabe que pecou. O ladrão sabe que errou. O mentiroso reconhece sua falta, mas o orgulhoso espiritual olha para eles e pensa: graças a Deus eu não sou como eles. E nesse momento, ele comete o pecado que Deus mais detesta, a presunção de que pode ficar diante de Deus baseado em suas próprias obras. Provérbios 16:18 declara: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E Provérbios 6:16-17 lista as coisas que Deus abomina, e no topo da lista está olhos altivos, o orgulho que se acha superior. Você pode estar pensando: mas pastor, eu não sou orgulhoso. Eu oro, leio a Bíblia, sirvo na igreja. Exatamente. Esse é o perigo. O orgulho espiritual não diz: eu sou melhor que Deus. Ele sussurra: eu sou melhor que aquelas pessoas. Deixe-me fazer algumas perguntas que podem revelar se este pecado silencioso está operando em sua vida. Quando você vê alguém caindo em pecado, seu primeiro pensamento é de compaixão ou de superioridade? Quando você ora, você agradece a Deus por não ser como aqueles pecadores? Quando você serve na igreja, você faz isso para agradar a Deus ou para que outros vejam sua espiritualidade? Quando alguém te corrige ou critica,
você imediatamente pensa em como essa pessoa também tem defeitos? Se alguma dessas perguntas tocou em algo dentro de você, não se desespere. O fato de você estar reconhecendo isso já é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida, porque a pessoa verdadeiramente orgulhosa nem sequer questionaria essas coisas. Saul de Tarso era religiosamente impecável. Ele mesmo disse: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era o cristão perfeito da sua época, exceto que ele estava perseguindo Jesus. O orgulho religioso o cegou tanto que ele acreditava estar servindo a Deus, quando, na verdade, estava lutando contra Deus. E o mais assustador é que ele fazia isso com sinceridade, com zelo, com dedicação total. E isso é o que torna este pecado tão perigoso. Ele não apenas destrói você, ele usa você para destruir outros. O orgulhoso espiritual machuca pessoas em nome de Deus, julga em nome da santidade, exclui em nome da pureza. Jesus foi mais duro com os fariseus orgulhosos do que com qualquer outra classe de pecadores. Para a mulher adúltera, ele disse: nem eu te condeno, vai, e não peques mais. Para os fariseus, ele disse: raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por quê? Porque a prostituta sabia que precisava de misericórdia. O publicano sabia que precisava de perdão, mas os fariseus achavam que já eram justos. E quem já se acha justo não vê necessidade de Salvador. Este é o pecado que separa mais pessoas de Deus do que qualquer outro. Não porque seja imperdoável, mas porque impede a pessoa de buscar perdão. Oração. O pecado que Deus odeia mais que adultério. Bloco 2. Continue comigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora que o Espírito Santo iluminou seu coração sobre este pecado sutil, mas devastador, quero que você compreenda algo que vai transformar completamente sua vida espiritual. Existe uma saída total e definitiva desta prisão do orgulho religioso. Jesus não veio apenas para diagnosticar nossa condição, ele veio para nos curar completamente. E a cura para o orgulho espiritual é uma das mais belas e libertadoras que existem. Você lembra da história do centurião romano em Mateus 8? Quando Jesus se ofereceu para ir à sua casa curar seu servo, o centurião respondeu algo que deixou Jesus admirado. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Jesus se maravilhou. A Bíblia diz que ele se admirou e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Um soldado romano pagão demonstrou mais humildade genuína do que todos os líderes religiosos de Israel juntos. Sabe qual era o segredo do centurião? Ele entendeu sua posição real diante de Deus. Ele não tentou impressionar Jesus com suas boas obras ou sua religiosidade. Ele simplesmente reconheceu: eu não sou digno, mas creio que tu és poderoso. Essa é a cura para o orgulho espiritual. A humildade genuína que vem do reconhecimento da nossa real condição diante de Deus. Quando Paulo encontrou Jesus na estrada de Damasco, a primeira coisa que ele perguntou não foi: Senhor, olha tudo o que eu fiz por ti, ou Senhor, vê como eu sou dedicado. Sua primeira pergunta foi: Senhor, que queres que eu faça? Posição de servo, não de negociador. E posteriormente, Paulo escreveu algo revolucionário em 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Note que ele não disse eu era o principal dos pecadores. Ele disse eu sou.
Mesmo depois de anos como apóstolo, Paulo continuava se vendo como completamente dependente da graça de Deus. Essa não era falsa modéstia, era revelação espiritual real. Quanto mais ele conhecia a Deus, mais ele reconhecia sua própria necessidade de misericórdia. Isso é o oposto do orgulho religioso. O orgulho diz: olha o quanto eu cresci, o quanto eu melhorei, o quanto eu sirvo. A humildade genuína diz: olha o quanto Deus é gracioso comigo, o quanto Ele me ama apesar de quem eu sou, o quanto Ele é fiel mesmo quando eu falho. Agora deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar sua vida para sempre. Quando foi a última vez que você se prostrou diante de Deus, não para pedir alguma coisa, mas simplesmente para adorá-lo pelo fato de Ele te aceitar, mesmo você sendo quem você é? Quando foi a última vez que você chorou de gratidão, não por alguma bênção que recebeu, mas pela simples realização de que você, com todos os seus defeitos, falhas e imperfeições, é amado incondicionalmente pelo Criador do Universo? Essa é a diferença entre religiosidade e relacionamento. A religiosidade foca no que você faz para Deus. O relacionamento foca no que Deus fez por você. Jesus contou outra parábola em Lucas 7 sobre uma mulher pecadora que ungiu seus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Simão, o fariseu que estava hospedando Jesus, ficou escandalizado. Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Mas Jesus respondeu com uma história sobre 2 devedores, um que devia 500 denários e outro que devia 50. Quando o credor perdoou ambas as dívidas, Jesus perguntou: qual deles o amará mais? A resposta óbvia: aquele que teve maior dívida perdoada. Então Jesus disse algo que deveria revolucionar nossa compreensão da vida cristã. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A mulher amava muito porque reconhecia o tamanho da graça que havia recebido. Simão amava pouco porque se achava merecedor da aprovação divina. O segredo para vencer o orgulho espiritual não é fingir que você é pior do que realmente é. É reconhecer a verdade, que mesmo os seus melhores dias, suas melhores obras, suas melhores intenções, são como trapos de imundícia comparados à perfeição que Deus merece. Isaías 64:6. Mas aqui está a parte gloriosa. Exatamente por isso que a graça é tão espetacular. Você não precisa ser perfeito para ser aceito. Você não precisa merecer para ser amado. Você não precisa impressionar para ser abraçado. Romanos 5:8 declara: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Não depois que melhoramos, não depois que nos tornamos dignos, enquanto éramos ainda pecadores. Quando você realmente entende isso, quando essa verdade penetra não apenas em sua mente, mas em seu coração, acontece algo sobrenatural. O orgulho desaparece. Não porque você se força a ser humilde, mas porque você fica genuinamente admirado com o amor de Deus. Você para de se comparar com outros porque percebe que a corrida não é entre você e eles, é entre você e a perfeição de Cristo. E nessa corrida todos nós chegamos em último lugar e precisamos igualmente da graça. Você para de julgar outros porque reconhece que você também é salvo apenas pela misericórdia. Você para de tentar impressionar Deus porque entende que Ele já está impressionado. Não com suas obras, mas com o sacrifício de Jesus por você. Esta é a libertação que Jesus oferece hoje. Não apenas perdão pelos seus pecados óbvios, mas libertação do pecado sutil que impede você de experimentar o amor incondicional de Deus. Talvez neste momento você esteja sentindo o Espírito Santo tocando em áreas da sua vida onde o orgulho religioso criou raízes.
Talvez você esteja reconhecendo momentos onde julgou outros, onde se sentiu superior, onde confundiu desempenho religioso com relacionamento genuíno. Se isso está acontecendo, não resista. Deixe o Espírito Santo fazer essa obra de limpeza profunda. Como diz o Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Jesus está chamando você hoje para uma nova experiência de humildade genuína, de graça incrível, de amor incondicional. Ele quer libertar você da prisão da autojustiça e introduzir você na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Se você sente que precisa dessa libertação, se você reconhece que o orgulho espiritual tem operado em sua vida, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu confesso que tenho pecado contra ti através do orgulho espiritual. Reconheço que muitas vezes me senti superior a outros, que julguei pessoas em vez de amá-las, que confundi religiosidade com relacionamento genuíno contigo. Perdoa-me, Senhor. Eu me arrependo não apenas dos meus pecados óbvios, mas especialmente deste pecado sutil que me impediu de experimentar tua graça completamente. Eu renuncio ao orgulho, renuncio à autojustiça, renuncio à necessidade de me comparar com outros. Hoje, eu escolho a humildade genuína, escolho reconhecer que sou completamente dependente da tua graça. Ensina-me a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a aceitar como tu aceitas. Que minha vida reflita não minha própria justiça, mas a tua justiça em mim. Obrigado, porque tu me amas, não pelo que eu faço, mas por quem tu és. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo poderoso acabou de acontecer. Você não apenas pediu perdão, você foi libertado de uma fortaleza espiritual que mantinha você prisioneiro. A partir de hoje, você pode viver na verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Liberdade para amar sem julgar. Liberdade para servir sem se exibir. Liberdade para adorar sem fingir. Esta é a vida cristã autêntica. Esta é a graça que transforma não apenas nossos atos, mas nosso coração.